troca a pastilha no tempo correto, você vai ter que trocar disco de freio depois. Também a despesa acaba sendo muito maior. E assim vai. Por exemplo, o amortecedor compromete a mola. E assim por diante. E aí o que acontece? Quando ele vai ver o preço que fica para consertar, ele acaba optando por não consertar porque fica caro. Mas fica caro porque não fez a preventiva. Né? A gente tem um exemplo, eu acho que um exemplo muito prático é a aviação. O avião dura 30, 40 anos e aquela manutenção impecável, sempre em boas condições. Mas as mesmas vidas, talvez, que se perderia num suposto acidente aéreo, muito mais se perde nos acidentes de trânsito. Agora, tem coisas tão pequenas, né, na manutenção, até a calibragem do pneu, né? Porque se os pneus estiverem mal calibrados, não estiver corretamente calibrado, tem um gasto maior de combustível, né? Eu até, outro dia, parei num borracheiro, ele falou, olha, agora no inverno, você tem que calibrar ele um pouco a mais. Se é 30, você põe 32. Porque esquenta menos. Esquenta menos. E no calor, você menos que aumenta a calibragem, né? Isso daí faz parte também da manutenção, né? É uma coisa até que leve, né? Porque você calibrar pneu é muito baratinho. Até você lá dar pro borracheiro lá uma caixinha. Agora, tem coisas que seriam importantes. Eu vejo que muitos acidentes, freio e o pneu careca. Quer dizer, o freio, a pastilha. Vocês têm dados de alguma coisa, Antônio Bento, que, por exemplo, o carro com freio sem pastilha, acontece mais acidentes? O carro perde a dirigibilidade, né? Porque imagina, no exemplo que você está puxando, a pastilha funciona por abrasão, né? Então, como é que funciona o sistema de freio? Pensando no freio a disco, você tem um disco de freio, um instrumento chamado caliper, onde dentro tem a pastilha de freio. O instrumento chama caliper, que é uma pinça, né? A pinça, se você olhar, é onde a pastilha é comprimida. Quando você aciona o pedal do seu freio, esse sistema vai estar sendo acionado desta maneira. Quando a pastilha teve um desgaste excessivo, ou pelo tempo de utilização, ou pelo pare e anda do trânsito, você vai estar colocando ferro com ferro. É o disco de freio com a pastilha que perdeu a abrasão. Isso compromete o funcionamento do sistema de freios. O disco, ele começa a se deformar, ele vai ovalizando. Então, não vai frear direito o seu carro. Na hora que você precisar de promover a desaceleração do veículo, ele não vai funcionar direito. Então, você vai ter, muito provavelmente, um acidente numa hora mais crítica, né, de mais demanda do teu veículo. Você pode chegar a duplicar a área de frenagem. Ou seja, com o sistema de freio bom, a 40 por hora, hipoteticamente, você brecaria em 30, 40 metros, você vai passar a brecar em 60, 80 metros. Sim. Então, e aí que acontece aqueles acidentes. Muitos acidentes. Quando você precisa usar o freio, não tem. Você não fez a manutenção preventiva, acontece tudo isso, exatamente, né? Então, mas... numa cidade como São Paulo, os acidentes... A gente tem uma estatística, como o Fiola falou a princípio, elas não são muito bem estruturadas, mas do que a gente sabe, em torno de 18% a 40% de acidentes nas estradas na cidade de São Paulo são ocasionados por algum problema de manutenção do veículo. Alguma falha, é muita coisa, né? Se a gente está, vamos dizer, se ocupando de cuidar da vida, olha para isso e tem que levar isso a sério. Só pegando um dado interessante, o vereador falou do consumo de combustível através de calibragem de pneu. Para que se tenha uma ideia, a variação de consumo de combustível, ela pode chegar a 50%. Se você manter, por exemplo, o carro desregulado, você vai gastar 30% mais combustível. Desregulado é com problema na injeção, ou com as velas ruins, enfim, com algum problema no sistema de alimentação. Se você andar com o carro muito tempo com o vidro aberto, isso altera o consumo de combustível. Pneu descalibrado altera em quase 20, 25% o consumo de combustível. E assim por diante. Quer dizer, uma suspensão gasta, onde você tenha que usar mais o freio, você acaba também comprometendo o consumo. Então o consumo de combustível... Altera a dirigibilidade. Né, altera a dirigibilidade completamente. O consumo de combustível está diretamente ligado à manutenção do veículo, que a gente muitas vezes não se dá conta, né? Bacana, é muito importante tudo isso daí. Os amigos telespectadores que estão em casa, assistindo, todos nós aqui, essas pessoas explicando direitinho o que é a manutenção preventiva, se preocupe que você, antes de mais nada, precisa estar com o seu carro bem arrumadinho para poder andar. Nós vamos aí para um breve intervalo e já voltaremos
para dar continuidade ao programa Sala de Visita. Até já. Estamos de volta aí com o programa Sala de Visitas, tendo a honra aqui de pessoas que estão falando da manutenção de veículos. Estamos aqui com o Antônio Fiola, que é o presidente do Sindirepa de São Paulo, e com o Antônio Carlos Bento, que é do Sindipeças. Isso é e verdade. que é mais ou menos assim, né? Estamos conversando tudo sobre manutenção de veículo, né? Já brincamos aqui de Romizeta, de Gordini, coisa parecida, mas hoje tem uns carros super modernos, né? Mas antigamente tinha aquele mecânico, né? Do bairro, e que aí ele dava um jeitinho, emendava o fio do acelerador, o carburador, né? Nossa. Tinha um carburador, que era uma coisa gigante, né? Hoje não. Hoje são oficinas certificadas pelos senhores. O Sindirepa tem um número grandioso que dá uma atenção maior para os seus associados. Me fala um pouquinho, Fiola. Bom, a partir do momento que a nossa frota evoluiu, né, que o veículo evoluiu, a gente percebe que o mecânico teve que evoluir junto. Né? Face à abrangência, no estado de São Paulo nós temos 550 municípios. Então é um estado muito grande. E a Grande São Paulo, com praticamente 50% da frota do estado, é sem dúvida nenhuma uma cidade muito significativa. A gente tem alguns programas de certificação, não só para a empresa, como para o colaborador da empresa também. Então existe uma preocupação muito grande do Sindirepa em certificar essa empresa, e a gente certifica através de organismos. Existe o Instituto da Qualidade Automotiva, que certifica as empresas que são auditadas pelo Inmetro. E então o consumidor que se dirigir a uma oficina, é muito importante ele saber que essa oficina pode obter uma certificação e ver lá uma chancela do Inmetro. Existe o SESI Brasil, que é um centro de pesquisas que também certifica algumas reparadoras. E nós temos também a parte de treinamento para esses colaboradores das oficinas. Então, a gente dispõe, tanto o Sindipeças quanto o Sindirepa, nós dispomos de todo o sistema de treinamento da Federação das Indústrias, que é o Senai. O Senai tem o braço automobilístico, inclusive nós fazemos parte do Conselho Automotivo do Senai, onde ele ministra treinamento para esses mecânicos estarem prontos e aptos a arrumar esses veículos mais modernos. Então, existe um programa muito grande de conhecimento, justamente porque hoje, às vezes você vai numa determinada reparadora, ele tem lá dentro 20 veículos de 10 montadoras diferentes. Certo. Um veículo chega a ter hoje mais de 5 a 6 mil itens de peças diferentes. Então, realmente a gama de conhecimento ela é muito maior. Mas as empresas, sem dúvida nenhuma, estão preparadas para atender, e ao contrário do que muitos consumidores pensam, é um preço muito acessível, porque, obviamente, essas oficinas, além de estarem prontas para atender esse consumidor, elas parcelam o serviço. E para você ter uma ideia, no decorrer da vida de 100 mil quilômetros do veículo, se for exercida uma manutenção preventiva, a despesa chega a 50% do que se fosse manutenção corretiva. Muito bem. E outra coisa, né, que eu acho que vale a pena mencionar, né, Fiola, o próprio fabricante de autopeça, ele disponibiliza treinamento para a sua cadeia de fornecimento, desde o distribuidor até o reparador. E por quê? O fabricante, de verdade, ele participou do desenvolvimento do veículo. Né? Quando uma peça foi desenvolvida, ela foi acompanhando todo o período, passo a passo, desenvolvendo o veículo, teste da peça, teste do veículo como um sistema. Então, o fabricante da peça, ele está muito habilitado a poder fornecer um treinamento para ensinar alguém como é que a sua peça tem que ser afixada, como é que ela tem que ser reparada quando alguém vai mexer no veículo. Você se lembrou do mecânico do bairro, do mecânico, vamos dizer, da família, né? Com a mudança do veículo, com o nível de sofisticação que ele foi hoje atingindo, com toda a parte de eletrônica embarcada, esse mecânico ele teve que mudar.
porque o veículo mudou, né? Então, a fixar uma peça no veículo hoje é um pouquinho diferente de antes. A peça está muito bem desenhada, os níveis de fixação, parafuso, é uma coisa tudo